A paz do Senhor a todos. Sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de estar trazendo aqui um assunto por demais importante, mas também muitos vão entender como um assunto polêmico. Por quê? E por que eu resolvi fazer este vídeo? Porque eu tenho visto muitas manifestações, principalmente no Facebook, em relação a um assunto Bíblia, e há aí parece que há aí um movimento tentando desqualificar a Bíblia supostamente evangélica. E eu gostaria já de dizer que a Bíblia ela não é de interpretação particular, ou ela não é um instrumento que está delegado a um grupo de pessoas. Não, a Bíblia ela é universal. A Bíblia é para todo mundo tê-la, até porque ela é a palavra de Deus. E principalmente nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, fé e prática. Todo cristão verdadeiro, e eu já falei aqui, já cansei de dizer aqui que não há quem possa dizer cristão que não segue ao Senhor Jesus, que não anda segundo os estatutos bíblicos do seu evangelho. Então, quando uma pessoa diz que ele é cristão, mas ele não segue a Cristo, ele não anda dentro desse critério, infelizmente é um falso cristão. E nós estamos vendo aí um movimento aí procurando, e eu vou usar até uma palavra forte, procurando enganar os leigos, infelizmente, dizendo que a Bíblia evangélica é uma Bíblia que ela não é a Bíblia verdadeira. É esse o argumento. Primeiro, que a Bíblia, no seu sentido original, nós sabemos que ela é uma só. Quando nós falamos aqui de Bíblia Sagrada, nós estamos falando de uma só. O que diverge entre a Bíblia evangélica e predominantemente a Bíblia católica é a questão aí de alguns livros que foram acrescentados ao cânon sagrado. Muitas pessoas talvez não sabem que é sobre esse assunto. E nós sentimos aqui no dever de esclarecer aí algumas dúvidas em relação a isso, até porque, como eu já falei, que parece que existe aí um movimento tentando fazer desacreditar a Bíblia Sagrada. Porém, eu gostaria de dizer que a Bíblia ela por si só, ela já é suficientemente explicativa, né? O que falta, na realidade,
é muitas das vezes as pessoas procurar buscar, né, essa compreensão, esse conhecimento, e infelizmente nem todos têm. Mas então a Bíblia, que faz parte do cânon sagrado, né? E o que é um cânon sagrado? Nós vamos estar aqui falando, né, um pouquinho aqui. O que é um cânon sagrado? O cânon, ele foi para um livro ser considerado palavra de Deus, ele passou por vários critérios. E homens compromissados, homens sérios, né? Eles chegaram ao consenso, né, de dizer, de poder afirmar que aquele livro era realmente a palavra de Deus. Então, cânon, né, a palavra cânon, ela significa vara de medir, né? Era o instrumento de medir. A palavra significa cana, né? E é por isso que está aí cânon, né? Mas era o instrumento aqui de medir, de estabelecer uma regra, um padrão, não seja um padrão de medida. Então, o que acontece? Esse cânon sagrado, e todos nós sabemos que a revelação, ela veio ao povo judeu, a revelação de Deus, ela veio ao povo judeu. Esse cânon, ele, na Bíblia hebraica, né, ela são 22 livros, se eu não me engano, que foi estabelecido, né, pelos próprios judeus como palavra de Deus. E olha que nós estamos falando aqui dos judeus, a qual a revelação de Deus veio aos judeus. E então nós temos aí os 22 livros que hoje na Bíblia, na nossa Bíblia atual, são 39 livros. Mas por que então lá nos originais eram 22? É porque lá não tem divisão, né? Lá não tem divisão de livros. Por exemplo, nós temos hoje, dentro dos nossos 39 livros do Velho Testamento, nós temos aí 1 Reis, 2 Reis, nós temos aí 1 Crônica, 2 Crônica, nós temos aí 1 Samuel, 2 Samuel, e lá não era assim, dessa forma, era um livro só. Então, o que acontece? Então hoje nós temos aí os 39 livros do Velho Testamento, que correspondem justamente aos 22 livros da Bíblia hebraica, a Bíblia original. Então, e isso aí foi estabelecido, né? Foi estabelecido não por uma pessoa, podemos assim dizer, pela própria religião, mas foi estabelecido por homens que Deus levantou naquela época, e para comprovar a veracidade que aqueles livros, eles continham a palavra de Deus. Então nós temos hoje, e todos nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? E foi traduzido também, né? Foi traduzido, hoje nós temos aí, né, e essa tradução também aí pelos 70, né, da Septuaginta,
né? A Septuaginta, que foi traduzida ali pelos 70, e na realidade, dentro dessa tradução, nós também sabemos que foi acrescentado aí esses livros apócrifos. E o que significa o termo apócrifo? O termo apócrifo significa o livro sem inspiração. A palavra apócrifos, ela quer dizer oculto, né? Se eu não me engano, é oculto. E é isso mesmo, oculto, né? Difícil de entender. E esses livros não foram considerados como livros que foram inspirados por Deus. E aí nós vamos ver por que eles não foram considerados inspirados por Deus. Por quê? Por vários motivos. Inclusive, na realidade, um dos principais tradutores aí da própria Bíblia hoje, que contém aí esses 7 livros a mais, se eu não me engano, que foi Agostinho Atanásio, se eu não me engano, me recordo agora, mas foi um desses 2 homens que eles mesmos orientaram que esses livros poderiam ser lidos porque contém um teor, podemos se dizer, de histórico, contém um teor ali cultural e que poderia ser lido. Não é a questão de não pode ser lido, mas não pode ser considerado como palavra de Deus. Eles não estão no mesmo pé dos livros que fazem parte do cânon sagrado. Então, o que acontece? E por que isso? Porque nós temos aí a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, inspirada o Espírito Santo, que conduziu esses homens, cerca de 40 homens, se eu não me engano, que escreveu aí de épocas e tempos diferentes, mas que uma das coisas que é mais espetacular é justamente que eles não se contradizem. Por quê? Porque eles simplesmente foram instrumentos usados por Deus, porque o Espírito é o mesmo. Então é por isso que não há contradição. Então, mas por que esses livros, 7 livros a mais que há na Bíblia católica, e o que eu estou dizendo aqui, eu quero só ratificar aqui, tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, que contém os 66 livros sagrados, os 39 livros no Velho e no Antigo Testamento, e os 27 livros do Novo Testamento, todas duas contêm esses 66 livros, são a Escritura Sagrada. Esses são os verdadeiros livros sagrados. Então, mas por que não aparece na Bíblia evangélica? Justamente porque não são considerados, e não foram, não é na nossa época, não é nós de agora, não foram considerados pelos próprios judeus como palavra de Deus. Então tem aí são ricos em questão histórica, mas não como palavra de Deus. E por que eles não são considerados como palavra de Deus? É porque existem pontos ali que os desqualifica como palavra de Deus. Uma pergunta: o Espírito Santo engana?
Não. O Espírito Santo erra? Não. Porventura o Espírito Santo ele mente? Não. Então, por que esses livros não foram? Vamos citar algumas aqui. Lá no livro de Tobias, que está aí na Bíblia Católica, né? Aí no capítulo 6, versículo 8, quem tiver a sua Bíblia Católica aí pode conferir lá. Lá, outra coisa. E olha aí Apocalipse. Apocalipse. Deixa eu só te levar aqui, porque o assunto é amplo, te levar um pouco mais além aqui dentro das Escrituras. Dentro das Escrituras, te levar um pouco mais além aqui. E às vezes nós vamos tomar um tempo maior um pouquinho, mas vamos lá. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. E eu estou fazendo a comparação aqui e explicando por que esses livros não foram considerados apócrifos, não foram considerados palavra de Deus. Lá no livro de Tobias, que está aí na sua Bíblia, na Bíblia Católica, na evangélica não tem, mas na Bíblia Católica tem, que faz parte dos 7 livros, capítulo 6, versículo 8, ali está ensinando as pessoas a praticarem a magia. A magia. Ali está praticando. Está ensinando. Ali está ensinando as pessoas a praticarem a magia. Ali está ensinando, né, que se tirar aí, se eu não me engano, as entranhas do peixe, do fígado do peixe e tal, e que ele vai até mesmo espantar demônios. Isso é magia. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Apocalipse, capítulo de número 21, que vai falar sobre a questão destas coisas. Lá vai estar escrito que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Então será que Deus se contradiz? Será que o Espírito Santo se contradiz? Lá atrás ele ensina uma coisa e cá na frente ele condena essa mesma coisa que ele ensinou. Então só por aí já dá para entender por que esses livros não foram aceitos. Mas vamos descer um pouquinho mais. Vamos descer um pouquinho mais. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, ensina que a oração perdoa o pecado. Aonde que a oração perdoa o pecado? Aonde que a oração perdoa o pecado, sendo que o pecado é perdoado? Como diz lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número, se eu não me engano, vamos aqui, eu não vou citar sem olhar na Bíblia não. Se eu não me engano, capítulo de número 3. Se eu não me engano, 3. Quer ver? Três ou 4, só um minutinho, por favor. Quer ver? Não, é capítulo 3 mesmo. Só um minutinho que meu óculos aqui tá me jogando no mato, porque tá chegando aí o tempo e a gente vai tendo aí dificuldade de poder
É capítulo 2, irmãos. Capítulo 2. É capítulo 2, versículo de número 37 a seguir, que vai dizer assim, olha: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então olha aqui, isto não é pastor, isto não é a igreja que determina isso, não. Mas olha aqui que o próprio apóstolo Pedro, ele vai responder a pergunta daquelas pessoas, uma vez que Pedro ali estava pregando sobre Jesus, sobre o que ele tinha acontecido ali, porque o povo estava zombando ali do momento a qual houve aquele movimento do Espírito Santo sobre o povo, sobre a igreja, e Pedro, da partida ali, começou a pregar. E quando Pedro, através do próprio Espírito Santo, ele trouxe às pessoas aquela realidade, aquela verdade, e aquelas pessoas perguntaram: mas o que nós devemos fazer? Aí Pedro responde: olha aqui, vocês se arrependam. Primeiro passo, vocês se arrependam. Segundo passo, vocês sejam batizados em Jesus Cristo para remissão. O que a palavra remissão significa? Eu não vou responder aqui, eu vou deixar para você responder. O que a palavra de remissão significa? E aí nós vamos aqui. Será que uma simples oração tem o poder de perdoar o meu pecado? Será que uma simples oração tem o poder de perdoar a minha vida de pecado? Não tem. Não tem. Então, como Deus vai ensinar isso lá atrás e vai desfazer isso, ficar na frente? Não tem como. Vamos lá. Vamos lá. Ainda lá, um dos mais agravantes dentro dessa história: mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Deus condena veementemente a mentira. Deus abomina a mentira. E olha aqui em Tobias, capítulo 5, versículo 15. O anjo ali falando mentira. Será que um anjo iria mentir? Um anjo de Deus, porque a gente sabe que o anjo caído, Satanás, é o pai da mentira. Então, para ele, isso aí é... Mas olha aí, no capítulo 5, versículo 15 do livro de Tobias. Aí, o que ele vai dizer aí? O anjo está mentindo. O anjo está contando uma mentirinha. Agora, Deus não se contradiz. Deus não usa a mentira para poder as pessoas chegar até a sua verdade. Não tem isso. Não tem isso. E, para terminar aqui a minha fala, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas gostaria de dizer que quem tiver dúvida pode aí entrar no meu WhatsApp, que é 31 7102 4602. Pode entrar aí e me perguntar, tirar aí suas dúvidas em relação a este assunto. Mas olha aí, lá em Macabeus mesmo, lá no finalzinho do livro de Macabeus, ele vai dizer assim, olha aqui, ele vai até se desculpar se o que ele escreveu foi medíocre. Foi medíocre. Olha, mas espera aí. O Espírito Santo jamais ia fazer uma afirmação medíocre. Jamais ia questionar a si mesmo se o que ele escreveu era bom, se era ruim, se estava certo, se estava errado. Jamais. E ali o próprio escritor de Macabeus, ele vai dizer, olha,
E ele falando isso, que ele queria dar o melhor, mas não, era aquilo ali. Era aquilo ali. Ele vai colocar por terra o quê? A inspiração daquele livro. Então, esses livros, passando aí pelo um check-up, uma exegese profunda, não precisa nem ser tão profunda assim. As pessoas vão entender que eles não têm nenhuma autoridade. Eles não são nenhuma autoridade espiritual, não são ensinos que veio de Deus. Inclusive, a maioria desses livros foi escrita, a maioria não, se eu não me engano, todos eles foi escrito no período da qual Deus não falou com ninguém nessa terra. Deus não falou com nenhum profeta nessa terra. 400 anos de silêncio se passaram. Deus não falou com ninguém nesse período. E aonde foi levantado esses livros. Então eles não têm nenhuma, não contém nenhuma inspiração e não podem ser considerados como livros, como palavra de Deus. E eu expus aqui alguns motivos, mas logicamente que tem muito mais. Tem muito mais. Então quem conhece a história, quem no mínimo aí conhece um pouco de teologia, né, vai entender e vai saber dessas coisas. Então aí a gente vê pessoas aí indo aí para frente de uma câmera e metendo pau, né, metendo pau na Bíblia evangélica, que é isso, que é aquilo. Não. As pessoas podem ser, inclusive, na realidade, o próprio Deus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Pelo Espírito Santo, João, no seu livro, capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem conhecer a verdade, porque a verdade, muitas das vezes, ela vai doer, ela vai confrontar o nosso ego, vai mexer com o nosso orgulho. E infelizmente muitas pessoas estão indo para a perdição eterna por causa do seu próprio orgulho. Porque não conhecer por não ter oportunidade é uma coisa. Não conhecer por negligência, por escolha, é outra coisa. E Deus vai julgar tudo isso no último dia. Mas eu te convido a conhecer um pouco mais as Escrituras Sagradas, a conhecer um pouco mais, né? Não ficar só naquilo que fulano falou ou ciclano falou. Não. Examinais as Escrituras. É o próprio conselho do Senhor Jesus. Examinais as Escrituras, porque cuideis nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Viu? Então eu quero deixar aqui esta palavra, e por alguma dúvida pode aí nos contatar através do nosso telefone, do nosso WhatsApp, e teremos todo o prazer de poder estar falando um pouco mais e aprofundando um pouco mais sobre este assunto. Amém? Então deixo aqui, em nome do Senhor Jesus, esta matéria aí, e que de alguma forma sirva para poder edificar a sua vida nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.